Olá! Meu nome é Antônio. Eu sou estudante e um curioso pelo mundo das ciências. Fiquei preocupado com essas notícias, e resolvi pesquisar mais sobre o assunto para entender se temos uma alternativa, já que logo não teremos como tratar infecções com antibióticos. Vem comigo para entender mais sobre a terapia com bacteriófagos. Ao longo da história da humanidade, foi preciso encontrar formas de combatermos seres microscópicos e potencialmente letais, as bactérias. Uma simples faringite poderia ser fatal. Imagine então um cenário de guerra onde os principais inimigos eram os micro-organismos que infectavam os ferimentos, causando bacteremia, sepse, amputações e morte. Como em quase tudo na ciência, a solução veio acidentalmente em 1928, quando o bacteriologista inglês Alexander Fleming descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. Isso mudou os rumos da medicina, e 20 anos depois, estava instalada a era dos antibióticos. Tínhamos uma grande arma contra as bactérias nas nossas mãos, mas começamos a utilizá-la de forma errada, como o uso excessivo na pandemia de Covid-19. Agora, precisamos enfrentar o que chamamos de superbactérias, ou bactérias multiresistentes, como as que vimos nas reportagens no começo do vídeo, resistentes a quase todos os antibióticos disponíveis até o momento. O aumento da resistência aos antibióticos é uma questão global importante. A Organização Mundial da Saúde, o Centro de Controle de Doenças, CDC, e outras entidades alertam para o grave problema de saúde pública mundial, e temem que já estejamos vivendo como antes da descoberta de Fleming. Nas infecções hospitalares, infelizmente um grupo de bactérias acabou ganhando evidência, Escape, um complexo de micro-organismos com grande capacidade de desenvolver resistência antimicrobiana por diversos mecanismos. O protagonista do grupo durante a pandemia de Covid-19 foi o Acinetobacter baumannii, patógeno oportunista que se aproveitou do cenário perfeito para se destacar como um micro-organismo multidroga resistente e importante causador de infecção secundária em pacientes acometidos pela Covid. Mas antes mesmo da pandemia ele já vinha sendo destaque, como mostra o relatório do CDC sobre as principais ameaças de resistência a antibióticos. Para o ano de 2050, a OMS estima que 10 milhões de pessoas morrerão por infecções causadas por bactérias tão resistentes quanto o Acinetobacter baumannii. E agora? Será que temos uma solução? Muito antes da penicilina, dois cientistas já tinham estabelecido o princípio da existência do que podemos enxergar como uma solução: os bacteriófagos. Os bacteriófagos são vírus altamente específicos, que infectam seletivamente bactérias, injetando seu material genético na célula bacteriana e replicando-se dentro dela, levando-a à morte. Os bacteriófagos são compostos por uma cabeça, também chamada de capsídeo, onde está o material genético. Seu corpo é constituído por uma bainha, placa basal, fibra da cauda e pino, que é por onde passa o seu material genético para o interior da bactéria. Apesar de parecer ter sido criado em laboratório, estão por todos os lados. Eles podem ser isolados e purificados a partir de amostras ambientais, para que depois seja testada sua eficácia contra uma bactéria específica, como no caso do pesquisador Dr. Thomas Peterson. Em 2017, ele viajava de férias pelo Egito com a esposa, também pesquisadora, quando foi infectado por Acinetobacter baumannii multiresistente, o que ocasionou uma pancreatite grave. O Acinetobacter baumannii foi alvo de um coquetel de bacteriófagos que salvou a vida do pesquisador. E quem ganha essa briga? Bacteriófagos ou antibióticos? Os bacteriófagos possuem grande capacidade de degradar biofilmes de bactérias patogênicas, e assim, atacar as bactérias. Por infectarem bactérias específicas, são vistos como uma opção mais segura do que os antibióticos tradicionais, causando menos danos à microbiota normal. O problema é que precisamos conhecer previamente a bactéria causadora da infecção e escolher corretamente o bacteriófago a ser usado na terapia, e isso pode ser um pouco demorado. A solução pode ser um coquetel de fagos, como foi usado no caso do Dr. Thomas. A intenção é justamente usar vários tipos de bacteriófagos para tratar um grupo maior de patógenos conhecidos. É claro que ao colocarmos vírus no nosso corpo,
o nosso sistema imunológico irá reconhecê-lo como um corpo estranho, e se tornará um adversário, um obstáculo que precisamos enfrentar. Além disso, as bactérias são muito espertas e criam mecanismos para resistir à ação dos bacteriófagos, assim como fazem com os antibióticos. A luta de bacteriófagos e bactérias é antiga, e os bacteriófagos também sabem contra-atacar. Eles podem, por si só, criar formas de continuar liquidando as bactérias. E nós podemos dar uma ajudinha através da engenharia genética, com técnicas que ganharam muita notoriedade nos últimos anos. Alguns estudos demonstram a utilização de lisina, uma proteína do bacteriófago, responsável pela lise da célula bacteriana, e isso ajudaria a resolver o problema da resistência bacteriana contra os bacteriófagos em uma terapia a longo prazo, além de ser uma excelente opção para a produção em larga escala. Bom, me parece que o bacteriófago saiu campeão. O melhor dos cenários seria que não houvesse essa competição, já que a combinação da antibiótico-terapia com os bacteriófagos parece ser uma solução realmente eficaz para o problema da resistência aos antibióticos. A terapia com bacteriófagos pode sim ser uma abordagem promissora para o tratamento de infecções por bactérias multiresistentes como o Acinetobacter baumannii. No entanto, mais estudos precisam ser realizados, principalmente estudos clínicos que comprovem eficácia e segurança, e que sejam aprovados por agências reguladoras, como a Anvisa. Por enquanto, o que podemos fazer é continuar enfrentando o problema da resistência aos antibióticos, e entender o que cada um de nós pode contribuir para impedir uma pandemia de superbactérias.